graça e a misericórdia de Jesus é a causa principal de estarmos aqui. Vamos ficar de pé? Vamos ler a Bíblia. Alguma coisa que deve ser notificada antes? É o verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se nós pudéssemos repetir, seria bom, né? Eu estava dizendo, ninguém pense que esse programa que nós levamos aqui, Momentos no Tabernáculo da Fé, para o rádio, não seja uma grande dádiva, uma grande bênção para os nossos ouvintes. Eu que já estive longe, lá na mata, nas beiras do rio, quando a gente ouve o programa de longe assim, algumas vezes eu já estive com gente que eu não conhecia. Quando eu chego lá assim, me lembro lá em Mato Grosso, na beira de um rio, um senhor num rancho lá, ouvindo o programa à tarde. E eu estava lá e não sabia que eu estava lá. Nesse rio, Água Limpa, mesmo aconteceu. Sou Ignácio Pereira de Assumpção. Ouviu o programa comigo lá, e ele não sabia que era eu. E uma certa feita eu falei para um borracheiro aí no interior, parei o caminhão num posto, com o caminhão ligado, estava o rádio ligado, eu disse, esse camarada aí fala muita verdade, né? Ele fala, mas só que ele fala muita bobagem também, falando para mim, né? Eu achei tanta graça. Então, se você algum dia ficar longe e conseguir sintonizar o programa e ouvir a igreja cantando, essas irmãs cantando, esses instrumentos tocando, é perigoso sair uma aguinha nos olhos. Mas você não se engana não, que é colírio que está saindo. Colírio. Colírio para a alma, né? O choro é o colírio da alma. Eu sou meio improvisista assim. O choro é o colírio da alma. Mas está bem, então vamos todos juntos? Se você sente que a misericórdia de Deus é a causa de você não ter sido consumida, então fale com sua boca e com sua alma e com sua voz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém. Senhor, abençoa a tua palavra, vivifica em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Abre aspas. A juventude é como a flor de lótus, que em 100 anos floresce apenas uma vez. Fecha aspas. Entre aspas. A juventude é como a flor de lótus, que em 100 anos floresce apenas uma vez. Flor rara, hein? Floresce apenas uma vez em 100 anos. E essa juventude que você tem hoje, ela é como a flor de lótus. E vamos supor que você tenha 100 anos de vida. Você vai florescer somente uma vez. Essa uma vez compreende um período, né? É o período da juventude. Se
se o seu espírito envelhece antes do tempo, você fica velho também depressa, prematuramente. Se você mantém sempre um espírito jovem, aí você vai mais longe. É meio teimoso, meio teimosa, e custa assumir a velhice, de pendurar o arreio, vender a mula. Isso aí o meu pessoal lá do interior sabe o que eu estou dizendo. Os velhos fazendeiros sabem o que significa isso. De pendurar o arreio e vender a mula. Estava dizendo hoje, para uma gente do meu coração, né? Como vocês todos, estava dizendo, há algum tempo atrás, não menos de 15 anos, mais de 15 anos isso, a pessoa que tivesse muito recurso, nesse interiorzão aí, o máximo de conforto que podia ter era uma mula, ou um burro, um cavalo de raça, bem arriado, uma casa de ladrilho, e a casa que tinha chaminé, com fogão queimado a cimento, era casa de fazendeiro. Fogão caipira, feito a cimento, porque os outros eram barreados com aquele barro branco, né? Casa de pau a pique. Então, isso era tudo, distinguia o rico. Agora, hoje, o pobre tem casa com energia, tem ônibus na porta. Você, para fazer um percurso aí de 5, 6, 8 quilômetros, 12 quilômetros, você faz dentro de pouco tempo. Pega ônibus, como é que fala, integrado, né? E vai do norte a sul, do leste a oeste da cidade. Mas isso para fazer um percurso desse, algum tempo atrás, era uma madrugada. E na virada do sol você tinha que voltar para chegar de noitinha em casa. Não era certo? Não é certo? Então, relativamente, o pobre hoje tem mais conforto do que o rico daquela época. Isso é verdade. A energia elétrica ninguém tinha em casa, praticamente. Fogão a gás, nem se fala. Fogão a lenha, né? O que era muito bom mesmo. Então, nós vamos pensar na juventude, mas como disponibilidade de vida, disposição de viver. E é porque ela é como a flor de lótus, ela floresce só uma vez, durante 100 anos. Isso é filosofia, mas da natureza, né? Ela está na natureza, que é, por sua vez, uma Bíblia aberta. Nós vamos ver agora alguma coisa aqui no que nós lemos. Aqui uma frase com exclamação que nos deve chamar a atenção. Mas você sorriu. Mas você sorriu. Por que sorriu? Quem poderia imaginar das irmãs a quem se refere essa frase? Sara, lá na terra, não dá nem tempo de esquentar a pergunta. Esse povo está na Bíblia mesmo, não tem jeito, não é? Sara, mas você sorriu. Eu estava pensando aqui, o sorriso, há muitos risos, né? Risos de escárnio, de ironia. As pessoas
irônicas, têm um sorriso assim tão desprezível às vezes, um sorriso, dizem tudo, humilham, expressam arrogância, petulância, insensatez até, e debocham com gargalhadas, zombam, inclusive escarnecem da própria Bíblia, daquelas mulheres que querem ser fiéis, como aquelas que Paulo faz referência na sua carta a Timóteo, que fizeram profissão de servirem a Deus, como as mulheres que fizeram profissão de servir a Deus. Isso é motivo de escárnio nos programas de televisão que discutem a posição da mulher, a condição da mulher. Quando aparece uma lá que diz, não. Outro dia mesmo eu ouvi uma senhora dizendo, ela já de cabelos grisalhos, ela diz assim, depois de tanto falarem, e se garbarem, e se avantajarem, coisa e tal, ela disse, é por isso que o casamento não está durando nada. Com meu marido era sim, sim, não, não. O que ele dizia era isso. E, no entanto, ele morreu ao meu lado. E nós criamos todos os nossos filhos. E eu tenho uma família. A outra, escarnecendo, diz, uma vez infeliz para sempre. Ela respondeu categoricamente, como se fosse uma revelada. Ela disse, minha filha, felicidade é responder no posto do dever. Ela respondeu assim categoricamente. Eu falei, toma! E elas zombaram, sorriram, escarneceram. Mas não há maior felicidade do que responder no posto do dever. Não há maior segurança. Você queira ou não queira, você pode se ver franzina e às vezes até se dar, eu não posso dizer, vamos dizer, dar lugar a um complexo de que você não tem muita importância, porque você não é uma alta senhora, não é uma senhora alta, uma alta senhora, não é? Uma alta mulher. Não é assim não. Das mulheres franzinas, não fisicamente falando, somente fisicamente falando, mas das mulheres franzinas, frágeis, é que se levantaram os maiores homens da terra. Tem que se saber disso, que se uma sirene não tocaria hoje, uma bomba não explodiria hoje, se não fosse a mulher. Mas também por outro lado, se não fosse a mulher, nós não teríamos os grandes homens da história. E os grandes homens que ainda estão fazendo a história. Isso é muito importante. Deus deu tanto valor à mulher, que Ele a colocou de uma forma natural como tipo da igreja, o símbolo da igreja. Ele disse, se você quer conhecer o estado da sua igreja, olha para as suas mulheres.
Ele não disse olhe para os seus homens. Ele disse olhe para as suas mulheres. Vejam como elas se vestem, como elas se portam. E vocês então conhecerão o estado daquela igreja. Você quer conhecer o caráter do homem? Diz ele. Olha para a sua mulher. Você quer conhecer o estado da família? Olha para o estado da mulher. Então ela respondeu com propriedade. Ela disse: está certo, ele seria considerado hoje machão, chefão, mas o meu lar não foi desfeito. Eu criei meus filhos. E ela completou diante de risadas e escárnios, de escarnecedoras. Ela diz: felicidade é responder no posto do dever. Eu não fui infeliz por me submeter ao meu marido. Agora diz que foi Daniel quem fechou as bocas dos leões. Não foi Daniel quem fechou as bocas dos leões, foi Deus, né? E quando esses leões ouvem uma resposta dessa, eles têm que ficar calados. Tem que trancar a boca e mudar de assunto. Esse aqui é o grande fato. Mas, meus irmãos, a importância da integridade física, da integridade moral, da integridade espiritual, que vale dizer a importância da integridade do homem no sentido generalizado, quer dizer, do homem e da mulher, deve ser reconhecido por todos os cristãos, não resta dúvida. Quando você vê uma pessoa, você pode agredi-la, e desrespeitar, violar a sua integridade física, moral, espiritual, através de seus próprios pensamentos. Mas você deve entender que o homem, já disse e vou repetir de uma maneira generalizada, é composto de corpo, alma e espírito. E você não pode ferir uma parte sem ferir a outra. Uma vez que é uma composição, uma vez que é um conjunto, que é uma forma criada por Deus, e que a maneira de existir de uma maneira completa, real, é corpo, alma e espírito, porque caso contrário, é o ghost, é o fantasma, é a matéria, é a luz, é o espaço ocupado, é a física em si. Então você não pode sair trombando com a matéria concreta, com o poste. Você se julgaria a si própria de demente se você fosse passando ali e metesse a cabeça no poste aí na rua e você começasse a xingar o poste. É uma matéria inanimada, porém concreta, e que você não tem como romper, você não tem como passar por aquela matéria sem danificar-se a si próprio.
Mas você tem que entender. E você não faz isso com um poste. Você não faz isso com uma árvore. Você não faz isso com um animal, com um cavalo. Você não tenta passar no espaço ocupado por ele. Ele teria que sair, no mínimo teria que sair daquele espaço para você passar. Isso deve ser compreendido porque é lei criada por Deus. Mas uns aos outros querem passar por cima. Muitas vezes queremos desrespeitar, desreconhecer, isto quer dizer ignorar. Ignorar a integridade dos outros. Que começa pelo nome. Quantas vezes você olhou para sua filha e você chorou sem ela saber que você estava chorando? Quantas vezes você chora secretamente no quarto por causa dela, por causa de um filho? Isto por quê? Você olha para ela e como mãe, como pai, você tem mais sensibilidade para com sua integridade física, moral e espiritual. Porque você é pai, porque você é mãe. É de onde surge às vezes a parcialidade. Então você olha aquela frágil pessoa. Eu conheci uma mãe que chorou muito mais pela sua filha do que pelo seu próprio filho. E passado o tempo eu entendi por quê. Eu a vi chorando muitas vezes, mas ela chorava com soluços, chorava com a alma. E a sua filha não era rebelde. A sua filha era uma grande companheira que ela teve na terra. Foi um grande apoio que ela teve. Nunca lhe deu desgosto. Mas, no entanto, aquela mãe chorava amargamente, soluçava, orando por aquela filha. Porque a sua sensibilidade de mãe fazia com que ela sentisse a fragilidade de sua filha, o que seria de seu futuro, na mão de quem ela cairia. Qual braço viria sustentá-la? Porque de uma maneira, de uma forma, assim, de experiência própria, ela sabia o que significava perder um marido. Só quando a mulher perde um marido, é que ela vai saber o que significa para outra, quando aquela outra perde o marido. Significa às vezes o seu último reduto. Significa o seu único braço. Ela também é de corpo, alma e espírito. Ele também é de corpo, alma e espírito. Essa integridade só pode ser respeitada por pessoas que são sensibilizadas
não pelo espírito de educação do mundo, mas pelo Espírito de Deus. Porque Deus respeita a integridade de seus filhos. E nesse caso de Sara, como bem foi lembrada, Deus respeitou a sua integridade porque ela estava em Abraão, no seu marido. Veja só como Deus respeitou a mulher por causa do homem. Por isso que o profeta nos mostra o segredo, o mistério de casamento e divórcio. Ele é profundo, ele é profundíssimo. E sem essa revelação de casamento e divórcio, toda a igreja estaria perdida com o mundo no juízo que está prestes a cair. Foi justamente o problema de casamento e divórcio que trouxe fogo sobre Sodoma e Gomorra. Foi justamente o problema de casamento e divórcio que trouxe o dilúvio sobre a terra. Foi o casamento errado. Porque o homem perdendo a sanidade, sendo acometido de amnésia, perdendo a sua própria identidade, assumiu, os filhos de Deus assumiram as filhas dos homens, diz a Bíblia. Perdendo o conhecimento do valor próprio, perdendo o amor próprio, desintegraram-se em seus corpos, em seus espíritos, em suas almas, através do casamento. E aquilo então trouxe, sem dúvida alguma, um juízo sobre a terra toda. Agora, Deus não faz nada disso. Não foi Deus quem chamou o juízo sobre a terra, sobre Sodoma e Gomorra, sobre a terra, quando o dilúvio caiu sobre a terra. Foi o próprio homem. O próprio homem. Os moradores de Sodoma e de Gomorra chamaram o fogo sobre si. Porque eles passaram a desonrarem seus corpos entre si. E desonrar o corpo significa exatamente perder a noção e o respeito para com a sua própria integridade. Aí então é quando o homem baixa o nível de fazer corpo com a meretriz. Isso não somente no sentido físico, moral, mas no sentido espiritual. Principalmente no sentido espiritual. Ele comete fornicação, adultério espiritual, contraindo assim comunhão com os credos e os dogmas, os ismos e os grupos que se tornaram piores do que as denominações, segundo o profeta disse. Então perde-se completamente aquilo que Deus não perdeu, o senso do seu posto de dever. O que é realmente felicidade? É você responder no seu posto de dever, porque aí você tem tranquilidade de espírito. Não há uma pessoa que não esteja realmente no seu posto de dever que tenha um sono reparador. Aqui no Salmo 127 está escrito:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele, o Senhor, aos seus amados o sono. E você então chega e pergunta: Pedro, como você conseguiu dormir na cadeia? A Bíblia diz que Pedro dormia e foi despertado pelo anjo. Sabendo que no outro dia seu pescoço seria amputado, cortado fora do seu corpo, como já houvera acontecido com Tiago. Você realmente dormiria numa cadeia, sabendo que no outro dia seu pescoço seria cortado? Mas o que é isto? Porque ele próprio havia escrito que você não deveria padecer como quem se intromete em negócios alheios. Mas se você sofre pelo nome de Jesus Cristo, então você deveria ter paz com isso. Agora, ele tinha sentimentos perfeitamente. Era homem como eu, como você. Ele negou a Jesus Cristo em uma ocasião, por 3 vezes. Quando o Cornélio ajoelhou-se aos seus pés, ele disse: não faça isto. Você não pode fazer isso porque eu sou homem como você. Mas como pode um homem dormir na cadeia, sabendo que no outro dia o seu pescoço seria amputado? Agora, você sabe que isso é um resultado verdadeiro de estar respondendo o seu posto de dever. Qual é a causa pela qual ele estava preso? Porque ele estava desempenhando o seu ministério, ele estava no seu posto de dever. E aquilo então lhe causou tranquilidade de espírito, e o Senhor lhe deu sono. A Bíblia diz que o anjo o despertou. Enquanto isso, também nós podemos lembrar de Paulo e Silas cantando na cadeia. Agora, nós não podemos sofrer um olhar, uma pressão, um telefonema tira o seu sono para a vida a noite toda. Um mal entendido põe você em dificuldade. Se você quer saber de uma coisa, a vida é incompleta sem o sono. O crente precisa dormir. O crente precisa dormir. O próprio Senhor Jesus Cristo dormiu, e justamente na hora da tempestade, ele estava dormindo no barco. E eles então perderam o sono. Como que eles iam dormir, mesmo estando com Jesus dentro do barco? Com o autor, o criador do mar, do vento, das ondas. Era pelo menos para eles se portarem assim como aquele menino que estava passando dentro do cemitério, assoviando para dizer que não tinha medo. Pelo menos isso eles tinham que fazer. Gente, nós estamos com Jesus. Nós estamos com Jesus.
A nossa integridade hoje não é somente corpo, alma, espírito. A nossa integridade hoje tem um ser a mais. Tem Jesus, tem a palavra ali dentro. E o profeta diz: por que tantos irmãos andam tão agitados e se agitam tanto? E qualquer coisa lhes perturba, lhes tira a paz. E isso causa doenças, problemas psíquicos, enfraquecimento, complexos, autodestruição. Mestre, não se te dá que morramos? Ora, gente, espera aí. Pedro, pelo menos você não fez aquela declaração que eu sou o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo habitar? Você declarou que eu sou Deus. Agora, bonito, a Bíblia teria que parar ali. E Deus mandou o seu Filho, e um dia, infelizmente, veio uma tempestade. Ele estava no barco com seus discípulos, e a tempestade veio e afogou ele com os seus discípulos todos, morreu todo mundo. Não. Para começar, o crente não morre mais. Para começar, o crente não morre mais. Deus está fazendo parte da integridade de cada um, de cada membro da igreja, do seu corpo. Se é seu corpo, então tem o seu sangue, então tem o seu espírito. Portanto, não se pode fazer mais nada do que isso. Amai-vos uns aos outros. E se um membro é de desonra, você dá mais honra para ele, você cobre ele. Paulo disse: se você cobre ele. Paulo não disse que ele deixará de ser do corpo por causa disso. Foi São Paulo quem disse. Isso me faz ver realmente por que o profeta disse: não há nenhuma igreja santa aqui nessa terra. A santa igreja. Não há coisa como isso. Não há nenhum homem santo, o santo homem. Não há. Só tem um que é santo. Esse é o Espírito Santo. Este é santo. Amém? Então não há nenhuma igreja santa, nem santa igreja, nem santo homem, nem homem santo. Há sim um Espírito Santo. Formando o quê? A integridade. Formando individualidade. Corpo. Por isso que ao olharmos uns para os outros, nós devemos olhar sem violentar, sem trombar, com sua integridade. Isso é profundo, isso é importante, isso é revelação, não resta dúvida. Agora nós vamos pensar aqui numa coisa. Sara estava numa condição, veja, numa condição que ela própria, com bom senso, note isso, com bom senso,
com razão, não podia dar crédito a coisa alguma, a nenhuma, ela não podia ter nenhuma aspiração em relação a ter um filho mais. Ela não podia. Se essa não for a condição da igreja hoje, então a igreja não é filha de Sara. Quando a igreja diz que já tem um santo homem, então ela não tem que esperar nenhuma promessa de Sara. Quando a igreja diz que tem tudo, ela é laodiceana. Mas quando a igreja reconhece realmente que na sua integridade física, como corpo, há uma extrema falta de condição. Nós estamos chegando lá, espera um pouquinho. Vamos ver aqui na mensagem adoção. Adoção. Deixa-me ver. Não é adoção, não, é a palavra original. A palavra falada é a semente original. A palavra falada é a semente original. Vamos ver aqui no qual parágrafo? Parágrafo 228 em diante. Vejam, nós estamos caminhando de uma maneira segura. Agora observe, mas ali havia um que era a palavra. Ele era a palavra. E onde ele ficou? Com os prometidos, os eleitos. A palavra ficou com o eleito. E a palavra de Deus hoje ficará com o eleito. E segundo São Paulo e segundo o profeta, esse eleito é elegido desde antes da fundação do mundo. É a semente real de Abraão através da promessa. Então, é a semente. E semente vem de lá. Vem de lá. Com sua natureza já. Veja, que tipo de obras isto fez? Quando isto foi manifestado, cerca de 800 anos mais tarde, na forma de Jesus Cristo, isto fez as mesmas obras que aquele fez ali. A palavra fez na porta da tenda de Abraão, assentou-se com as suas costas para a tenda, disse a Abraão que seu nome era Abraão, não Abrão, mudou o seu nome, o que sempre foi. Mas o seu nome era Abraão, porque Deus o havia encontrado poucos dias antes daquilo, e lhe disse que seu nome era Abraão e não Abrão. Disse: onde está sua esposa? Não Sarai, mas sim Sara. Onde está tua esposa Sara? Como se ele não soubesse, como se Deus não soubesse. Mas ele queria saber se Abraão sabia onde ela estava. Não é que ele não sabia onde estava a sua mulher. Hoje os maridos pouco sabem onde estão suas mulheres em determinados instantes da vida. E eles não têm por que saber, porque se eles tiverem que saber é machismo. A sociedade sodomita encara a coisa por esse prisma. Isso é verdade. Ela não tem que dar satisfação para ele. Mas Deus queria saber se Abraão sabia onde estava Sara, sua mulher.
como se ele não soubesse, ele perguntou. E ele disse: eu vou te visitar. Ora, eu, se trata de um pronome pessoal. Eu vou te visitar de acordo com o tempo de vida, Abraão. Oh, e você terá aquele bebê que você tem esperado por toda a sua vida. É a chuva tardia para você. Está se esperando para cair. A chuva tardia é aquela que vem depois de ser esperada, que foi esperada, mas não veio no tempo que você esperava. Ela é uma chuva tardia, mas ela vem. Ela está prometida. A chuva tardia está se preparando para cair. E esse filho será essa chuva tardia para você. Você tem segurado aquela semente ali o suficiente. Agora, crendo. E você está esperando por um filho que está vindo. Vem, aquela semente eleita. Isso está aí nos seus lombos ainda. Você tem procurado por ele, e eu vou enviá-lo a você. Agora, quem estava dizendo aquilo? Quem estava dizendo? Era a palavra. Era a palavra que estava dizendo aquilo. Oh, você disse, aquilo não foi a palavra. Me perdoe. Abraão o chamou de Elohim. Isto é, o Todo-Poderoso, existente de si próprio. Ele era, sim, a palavra, Elohim. Onde ele veio? Na semente de Abraão. Agora recorda, ele não tinha nada a ver com suas denominações. Ele ficou bem com o eleito e pregou, isto é certo, e mostrou o sinal. Ele não teve que preocupar-se com sodomitas. Só restava uma coisa para Sodoma, era o fogo. E Abraão estava completamente fora daquilo. Ele estava completamente separado. Ele estava fora de seus bancos e de suas bancas. Ele estava fora de seus negócios, de seu comércio. Ele não ia em Sodoma, nem mesmo para fazer suas compras. E Jesus disse: agora espere só um pouquinho. Espere só um pouquinho. Então Sara em si mesma, olha, preste atenção, observe, aquela poluição, veja. Agora realmente descreu naquilo. Deus, veja como ela descreu. Ela descreu, por quê? Por causa da sua integridade física. Ela não tinha a mínima condição. Ela não tinha ovários mais para aquilo. Se ela não teve ovários quando era jovem, formosa, cheia de vida, por que ela teria agora depois de velha? Veja como ela encarou a sua própria integridade com bom senso até. Seria uma psicose aquela velhinha sair dizendo que ia ter um filho. É uma tonteria, isso é porque ela nunca teve filho, agora ela enfraqueceu da mente, está dizendo por aí que vai ter um filho. Ela ficou doente. Veja como ela se agarra, pega os panos, enrola, faz boneco, pega um gato, um cachorro e beija a boca do cachorro, o cachorro lambe a boca dela. Ela põe mamadeira na boca do cachorro, põe casaquinho no cachorro. É o instinto de maternidade dela. Ela se enfraqueceu? Não, Sara não ficou assim. Ela não brincava com cachorros. Para começar, na Bíblia, e até hoje,
se você vender um cachorro, você não deve dar o dízimo de cachorro. Até hoje, no Novo Testamento, na mensagem. Se você monta um comércio e vai vender cachorros, você não vai poder dar dízimo do seu comércio. Não importa como queiram interpretar isso, eu não tenho explicação para isso. Ele não explicou. Mas aí está a coisa. Elas põem nele uns macaquinhos e os perfuma como se fosse um bebê que tinha saído do seu ventre. Mas aqui está. Veja só. A chuva tardia está se esperando para cair. Você tem segurado aquela semente ali o suficiente, agora crendo, e você está esperando por um filho que está vindo, e ele está vindo, hein? Isso é o que a igreja está esperando, a igreja Sara, a igreja Abraão, esposa de Abraão, veja. Esta é a verdadeira igreja hoje. Vem, aquela semente eleita. Você tem procurado por ele e eu vou enviá-la a você. O que disse aquilo? Quem é que disse? A palavra. Certo? Abraão chamou aquilo de Elohim. Ele era a palavra. Agora recorde, ele não tinha nada a ver com suas denominações. Ele ficou bem com o eleito e pregou isso, é certo. Mostrou o sinal. E Jesus disse, agora espera só um pouquinho, aqui chegou. Então Sara em si mesma, observe aquela poluição, veja, realmente descreu naquilo que ela estava ouvindo do outro lado da tenda. Deus a teria matado bem ali. Você sabia disso? E ela saiu e negou Abraão. Ela deu uma risadinha. Que muitas vezes nós estamos escarnecendo a nós mesmos. Inclusive até com a própria idade, com velhice, com masoquismo, com besteiras e bobagens. Nós apanhamos espíritos errados e começamos a prever morte. Começamos a nos dar por desventurados, começamos a nos apresentar enfermos, doentes e doentios. Há pessoas que ficam doentes e doentias, elas transmitem doenças. Elas criam atmosferas pesadas, de desalento, de peso para aqueles que as amam. Quando Jesus dizia assim, eu vou vos deixar, mas não vos deixar órfãos, e ele falava de sua própria morte, dava uma tristeza nos discípulos com razão. Ele tinha que falar, ele tinha que prepará-los. Mas esse pai, esse marido que chega em casa suspirando e dizendo, eu acho que eu vou morrer logo. Isso porque a vida está difícil. Em que situação ele deixa essa família? Quando todo mundo tem que olhar para ele. Mas ela deu aquela risadinha de autodescrédito, escarnecendo de si própria, violando sua própria integridade por um bom senso. Quem eu? Ela sabia que seus costumes haviam cessado há muito tempo. Ela conhecia sua coisa íntima, sua vida íntima.
Agora a igreja não conhece a sua situação, você não conhece a sua situação, e vem aqui, e Deus fala, e você pega a Bíblia, e você pega a mensagem, e você ouve o programa, e Deus está tratando você como uma filha, como um filho seu, dizendo que você vai morar nas mansões celestiais, que o Filho vai se manifestar a você. A razão não tem outra coisa a fazer, senão dar aquela risadinha mesmo. Eu não. A irmã fulana sim, ela vai no rapto, mas o irmão fulano sim, o diácono tal, o pastor tal, está bem, ele vai no rapto, mas eu? Quem sou eu? Veja, ela deu uma risadinha, em outras palavras, para si mesma. Agora, talvez ela nunca deu uma risada, aquela risada escandalosa, aquela gargalhada que os vizinhos escutam, mas lá embaixo em seu coração, ela, lá dentro do seu coração, lá dentro, o irmão Branham até imitou Sara sorrindo, lá dentro, os seus lábios não mexeram, ela talvez nem tenha sorrido com os lábios. Eu, uma mulher velha, com 100 anos de idade, 50 anos desde a menopausa, tempo de vida vivido com ele por todos esses anos. Ora, não temos vivido como marido e mulher por 25 anos, talvez 30, vem. E ele diz que eu terei prazer com meu Senhor. Meu Senhor era Abraão, era seu marido. Era seu marido que era seu Senhor. Este é o tipo de esposa que todas vocês deveriam ser. Ouviu, senhorinhas? E esse é o marido que todos vocês deveriam ser. Viu, senhorinhos? Senhorões? Paulo disse a mesma coisa. Ame o seu marido deste tanto. Pedro disse a mesma coisa. Seja como Sara. Não apenas hibridize sua mente por aí, com essas atrizes de televisão, com essa sociedade moderna, diabólica. Não hibridize o seu espírito, não viole a sua integridade. Continue sendo alma, espírito e corpo invioláveis. Não apenas hibridize algo por aí e se torne uma moderninha esperta por aí. Vê você, recorde dos seus pensamentos, envergonhe-se de seus pensamentos e assuma uma posição íntegra diante de seu marido, diante de sua família, diante de Deus. Nós entraremos naquilo mais tarde, sim, é certo. Isto você deve ter realmente um verdadeiro conceito sobre o que é ter ventre. Ventre é lugar celestial. Por isso não teríamos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais, começando pelos ventres. E os ventres se tornaram depósitos de coisas espúrias, de sensações do pecado. De homens estranhos, de mulheres estranhas.
assim. Aí está porque ela chamava seu marido de Senhor. Ela amava Abraão de tal modo que ela o chamava de seu Senhor. Ela diz lá dentro de si, ela não falou só com os lábios, ela não chamava Abraão de Senhor só na sua vista e na vista dos amigos do seu marido. Ela chamou lá dentro do coração. E Elohim estava escutando tudo aquilo que ela estava falando. Ela disse lá dentro, meu Senhor sendo velho também, e eu velha, e eu senti prazer com ele outra vez? Que isso? Isso estava lá dentro só. Como há coisas dentro de você aí agora, e você não está abrindo seus lábios, mas ele está escutando tudo. Você por fim toma medo de ouvir a mensagem. Na verdade você tem medo de uma boa escola. Na verdade você tem medo de uma boa mensagem que te levaria a corar o seu rosto diante de Deus. A igreja hoje não quer a visita de Elohim, porque isso lhe responsabiliza muito. Essa é a grande verdade. A irmã Brana imita Sara rindo lá dentro. E o anjo mostrou a Abraão quem ele era. Elohim mostrou realmente para Abraão com quem que ele estava tratando. Ele era essa palavra que você tem aí na sua Bíblia, essa palavra que você tem ouvido aí na fita. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.